1 Reis, capítulo 22, a partir do versículo 29. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Jeosafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros a Jeosafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Jeosafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro defronte dos sírios, porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria e o sepultaram em Samaria. E, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto ao mais dos sucessos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeosafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Jeosafá da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Jeosafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Jeosafá e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos, que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Jeosafá navios de Tarsis para irem a Ofir, por causa do ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Jeosafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Jeosafá não quis. E Jeosafá dormiu com os seus pais e foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, e se inclinou diante dele, indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.